É muito fácil você gerenciar uma equipe, 2 pessoas. É igual quando você tem um filho. Quando você tem 4 filhos. Quando você tem 400 pessoas. Então, o grande desafio, mais um desafio, Rai. Zucas no ar, pra você poupar. Com dicas e truques a sua frota otimizar. Fala, guerreiros! Bem-vindos a mais um ZukiCast aqui pra você, ó. Dancinha realizar o sonho do Disseu aqui. Dancinha de abertura. Hoje a gente vai conversar no episódio de hoje sobre a gestão de frota no setor elétrico, né? E aí a gente trouxe um convidado, um amigo, um parceiro, um irmão. O que é que ele é, Disseu? Diz aí. Rapaz, ele é tudo, né? De tudo um pouquinho, de né? Tudo é um pouquinho. Gosta de tudo, né? Ele? Vem diretamente da Bahia. Da Bahia. Bahia é o mundo, né? Bahia é o mundo, pai. É isso aí, né? Estamos aqui hoje com uma pessoa que entende bastante. Já são aí alguns aninhos bons de experiência aí. Se eu não estiver enganado, me corrija até aqui. Acho que desde 2010, 2000 ou antes disso, que está no segmento elétrico. Ele vai me corrigir se eu estiver errado. Quase 15 anos, então, né? Exatamente. É um cabo que, de energia, quem entende é ele, né? Entende ele. Estamos aqui com o nosso amigo, o grande Diegão, da Bahia, nosso gerente comercial aí, né? Boa. Saiu, como diz a história, um pouquinho dessa experiência que ele tinha ali de estar trabalhando na parte elétrica e agora está vivendo esse mundo aqui também de software e tudo, né? Levando soluções para os desafios que ele percebeu, viu no dia a dia lá, né? Ele passou, acho, né? Que ele passou. Exatamente. Pele, né? Seja muito bem-vindo, Diego. Aqui Boa. o nosso episódio aqui do ZukiCast, mais um episódio. Gostaria de você falar um pouquinho, Diego, como é que o Diego entrou nesse mundo do setor elétrico? Fala um pouquinho aí pra gente aí. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Parabéns aí, Rai e Seu. Vocês estão tocando bem demais o podcast, né? Eu acho que nosso CEO agora é influencer, né? É blogueiro. A Rai é uma menina que eu tenho muita admiração, né? Bastante Também. inteligente, corre atrás. Então, assim, parabéns. Tô muito satisfeito. Eu nunca vi um podcast igual esse da Zuki, tá? Vocês Valeu, são muito diferentes obrigado dos aí. iguais. Diferente E- dos iguais aí, né? Em relação ao Diego, tá? O Diego, ele é um carioca baiano, né? Já rodei um pouquinho esse Brasil. E em 2005, eu recebi um convite de uma pessoa muito especial, uma tia minha, né? Que a empresa fechou, né? Uma sócia administradora. E aí eu entrei no segmento. Não imaginava entrar nesse segmento. Eu vim de administração. Gostava muito de processo quando eu fazia faculdade de administração. E aí caí nesse mundo e aí foi aparecendo oportunidade, né? As oportunidades foram surgindo. Geralmente as oportunidades vinham através de alguém que não fazia algo. Você quer? Quero. Você quer? Quero. Você quer? Quero. Comecei com informática, eu fazia parte de CPD, manutenção. A Rai, que é uma criança, ela não deve conhecer uma impressora matricial, né? Eu fazia menor impressão ideia. de contra-cheque, eu usava o Windows 95, eu fazia boot pelo disquete, né? Então, assim, eu comecei pela informática, e aí quando foi em 2009, eu caí na operação. 2009. Eu sou jovem, tá? Sou... Mas, assim, eu descobri o setor elétrico e foi uma experiência única na minha vida. Eu cheguei ao ponto de ter mais de 350 funcionários, pessoas com o dobro de minha idade me chamando de Senhor Diego. Caramba. E Não é fácil, viu? Não, e assim, foi muita experiência, tá? Trabalhei com construção de redes, manutenção de redes de distribuição, trabalhei com serviço comercial, trabalhei com vários tipos de serviços que trouxe um know-how de, em 2019, tomar uma decisão, sair da operação e falar de soluções tecnológicas. E aí eu entrei no mundo de soluções, de software, de SaaS, de soluções que, desculpa, desafios, né, que eu vivi, eu podia ajudar outras pessoas. Eu comecei a ajudar o Brasil todo, várias empresas. Conheci esse cara aqui. Muito bacana. Esse cara aqui eu conheci olhos aqui, verdes. esse galego de grandes tranças. Eu conheci esse cara aí através do trecho, né? Do trecho, eu estava negociando com o cliente, fechei com o cliente, ele já trazia uma solução. Tentei trazer a minha solução, não consegui, a gente virou parceiro de vários projetos e hoje estamos juntos, tá? Então, assim, o setor elétrico hoje, ele para mim é algo surreal. Ninguém vive sem energia. Experimente ficar 24 horas sem energia na sua casa, sem Wi-Fi, sem uma geladeira, sem um ventilador, sem um ar-condicionado. Imagine quem trabalha em um hospital. E por isso, né? E por isso eu me encantei muito, me encantei bastante. Quando eu vi que o mercado era maior do que a operação, eu fui para o software, eu fui para a solução.
Mas a gente vai falar bastante aí, né? No decorrer. Vai. Eu já tenho até uma pergunta para você, né? A gente já discutiu muito sobre a importância da gestão de frota em qualquer organização. Mas eu queria que você definisse ela, o quão ela é importante, assim, para o mundo realmente do setor elétrico, né? Que é o mundo que você vivenciou, que você sentiu. Maravilha. Rai, a gestão de frota no setor elétrico, ela é um divisor de águas porque pouco falamos, tá? Imagine você ter 350 funcionários, você ter 40 veículos e você ter 3 pessoas para você controlar essa frota. Então, eu fui gerente de contrato, eu tinha coordenador, eu tinha supervisor, e lá na frota era uma casinha de cachorro, né, que recebia os veículos, fazia a troca de óleo, fazia a troca de pneus, e não tinha processo pré-definido, não tinha tratativa de pendência de checklist. Então, assim, o grande desafio que eu vejo hoje, dos amigos, né, que ficaram no setor e dos clientes que estão com a gente hoje, é a falta de processo e enxergar a frota como o principal ativo para a operação. Nenhuma equipe de campo hoje trabalha sem veículo. O único tipo de serviço que eu conheço que possa trabalhar sem veículo é o leiturista, que muitos contratos hoje têm veículo ou moto. Ceará, por exemplo, tem moto, na Bahia não tem moto, tem carro. Então, assim, é um bem, é um ativo. E imagine um carro de 2022, está com cara de 1987, porque não tem gestão, não tem controle, não tem manutenção preventiva. Então, hoje, para mim, o maior desafio É não enxergar a frota como um custo, não é isso? na realidade, além de não enxergar como custo, é não ter processos e não ter o principal, que é pessoas. Tá? Então, assim, desculpa, eu tive a curiosidade de trabalhar do outro lado e eu aceitei uma proposta, eu trabalhei dentro de uma concessionária. Imagine uma concessionária com mais de 4.000 veículos e ter um time limitado para cuidar de uma frota. Então, isso não é porque eu sou menos ou sou mais. De fato, é uma dor. A dor não se fala mais, né? É um desafio hoje vender, fomentar processos e pessoas para zelar pela frota. Muito bom. Já começou bem aí, Diegão. Começando, né? Com Vem força, coisa né? boa, Direito, tá? Vem vai coisa boa direito. por aí, viu? Vamos lá. Negão, me tira uma dúvida. Você falou aí, né, um número bem expressivo de pessoas que você, vamos dizer assim, administrava ali, gerenciava e tudo. Qual é o maior desafio em relação a gerir essas pessoas todas, velho? Esse número de... Normalmente são equipes, né? E normalmente essas equipes são, pelo pouco que eu vejo, são 2 pessoas que normalmente saem naquele determinado veículo, ali se for um frota leve e tal. E qual é o maior desafio hoje para um gestor ele gerir essas equipes aí, né? Que eu acho que eu vejo muita gente, bota carro, contrata pessoas, mas como é que eu consigo gerir essa galera? Como é que eu sei que de repente eu não tenho gente demais ou gente de menos? Compartilha um pouco a tua experiência pelo que você tem visto, pelo que você conhece, enfim. Boa pergunta, Disseu. Assim, né? Tudo surge com a coleta de preço, o famoso bid, né? Então, um tomador de serviço, lhe oferece algo, você estrutura, você faz uma análise, faz um orçamento e envia uma proposta. Aí imaginamos que eu tenho uma demanda de colocar 2.000 postes, por exemplo. Então ele já vem aprovisionado quantidade de equipes, quantidade de pessoas. Então já nesse início você precisa de back-office. Você precisa de pessoas, tanto a liderança como a base operacional para gerenciar essas equipes de campo. E hoje, essa sua pergunta de ser bem interessante, porque desde 2019 eu falo sobre isso. É muito fácil você gerenciar uma equipe, 2 pessoas. É igual quando você tem um filho. Quando você tem 4 filhos. Quando você tem 400 pessoas. Então, o grande desafio, mais um desafio, Rai, é pessoas, cara. Quanto mais pessoas, mais difícil você conduzir processos, mais difícil você chegar em indicadores, mais difícil você ter qualidade e torna-se um grande X da questão que é rentável aquela proposta que eu mandei inicialmente e esse número que você falou que eu participei, quando eu saí em 2019, eu estava com 350 pessoas, eu tinha lideranças, eu tinha fluxos, eu tinha processos e eu estava com 70% da empresa subordinada a mim.
Então, organograma, hierarquia, processo, fluxograma, eu sou defensor. Não existe bypassar etapas, é nivelar e é conduzir. Por exemplo, eu faço um planejamento hoje, não sei se vocês sabem, mas se você for fazer uma manutenção na rede elétrica hoje e você for desligar a unidade consumidora, você tem que avisar o consumidor 15 dias. Aí imagine agora, eu não conheço muito Maceió, mas imagina, eu vou parar lá o centro de Maceió agora, cheio de comércio, e vou falar, vou desligar para trocar a rede. Imagina, quantos comerciantes, quantos pais de família estão lá no comércio numa segunda-feira? O que é que acontece? Você faz um planejamento, você tem a demanda, você faz um planejamento, você avisa o consumidor que eu vou desligar daqui a X dias, e quando eu vou desligar aquele consumidor, o veículo não funciona. Por que o veículo não funciona? Porque na sexta-feira apresentou uma pane elétrica e eu achei que segunda-feira Deus ia abençoar e o carro ia ligar. É assim que funciona. Entendeu? Então, imagina um desligamento que estava programado 9 horas, meu veículo sai da minha base 8h50, eu vou chegar 11h50 no local da obra e eu vou terminar, não vou terminar às 17 horas, eu vou terminar às 19 horas. Moral da história, população insatisfeita, reputacional por água abaixo, Horas extras. hora extra, custo desnecessário de corretiva no veículo e o pior de tudo, multa. Sabe o que é multa? O tomador de serviço daquela atividade vai multar a empreiteira ou prestador de serviço porque ele não cumpriu um procedimento, que era executar a atividade dentro do horário programado. E isso que eu estou falando para vocês, Brasil, é recorrente. Como é que eu evito isso? Plano de manutenção preventivo, gestão, controle. Em cima da tua pergunta, Disseu, eu gosto de falar sobre isso porque eu já passei por isso. Eu já fiz um desligamento com mais de 20 mil pessoas. O cara do frigorífico perguntou, eu vou perder tudo? Quem vai pagar esse prejuízo? Quem vai pagar esse prejuízo? A tiazinha que usa oxigênio, que algumas pessoas têm UTI dentro de casa, não sei se vocês sabem disso, aí isso tem um cadastro, né? Ela precisava de um gerador, às vezes a gente não conseguia dar esse suporte para ela e eu tinha que ter horário programado. Imagina que eu não começo a executar algo porque o carro estava quebrado. Então, quando eu paro para falar para vocês que falta recurso e falta processo, é sobre isso. Por quê? Todos os dias a operação precisa fazer um checklist diário. Todos os dias. Aí imagina eu falo para você que meu pneu está careca. Está não conforme. Sexta-feira. Por que segunda-feira esse cara vai parar o veículo? Será que aquele pneu ficou instantaneamente careca? Foi? Ele não vinha numa rodagem ao longo tempo? Ninguém viu isso? Então, quando vocês me convidaram para participar do lado dessas celebridades aqui, eu queria frisar sobre isso, tá? Porque eu acho que quando eu caí na tecnologia, eu consegui falar isso nos olhos dos CEOs que não têm esses olhos azuis bonitos, mas assim, eu consegui falar nos olhos deles, cuidado, cuide do cliente, cuide dos seus funcionários, cuide da sua frota. Rapidinho, eu fiz uma apresentação para uma empresa do Ceará, de Fortaleza, e eu vi algo que me encantou. Sabe o que ele me disse? Que veículos de 2 anos, eles vendem. Ou seja, todos os caminhões de 2022, eles vendem. Por quê? Eles fazem um plano de manutenção preventivo, eles cuidam, eles zelam, e o veículo que ele comprou, um exemplo, de 10 mil, a tabela FIP está valendo, sei lá, 20% a menos, eles conseguem vender bem, porque os carros têm zelo. Por quê? Gestão. E o diferencial de tudo, autogestão. O motorista, ele participa da autogestão. Ele é coparticipativo pelo zelo. No setor elétrico, se você pegar uma Saveiro que acabou de chegar agora em setembro, ela está com condições de 5 anos atrás. Que ninguém está vendo a chaparia amassada, para-choque arranhado. Eu trabalhei na concessionária e eu tinha uma tristeza quando eu pegava um carro com para-choque partido e ninguém sabia quem foi. E o carro do cara tá lá com um paredão, com teto solar, polimento. Por que o carro dele tem zelo e o carro da empresa não tem zelo? A gestão, né? Quem pode me responder isso? A gestão, né? Falta gestão. A gente sempre escuta aqui quando a gente tá gravando o podcast, inclusive no último podcast que a gente gravou e tudo, a gente percebe que essa parte de pessoas, liderança e gestão é algo que realmente a cada dia que passa tem ficado com uma evidência muito grande, né? Então, ou seja, precisamos realmente conseguir
entender a importância disso e trazer para dentro da empresa. Se eu não tiver uma boa liderança, se eu não tiver uma boa gestão, eu não vou conseguir trazer eficiência para dentro da minha empresa, né? Então, realmente, esses dois pontos aí são muito importantes, principalmente por causa da questão de pessoas, né? E no mundo do setor elétrico, eu vejo que são muitas pessoas. A quantidade de pessoas vamos dizer assim, é enorme, a quantidade de veículos é enorme, né? Então, para você gerenciar esse ponto todo, não é fácil. Sem contar que sempre tem os sabidos, né? E aí é onde aqueles caras que estão ali, que entraram na empresa, alguns deles com o pensamento de dizer o seguinte, cara, eu estou entrando para tirar proveito da empresa, eu estou entrando para dar um golpe na empresa, ou ir para a justiça com essa empresa para eu poder ganhar alguma coisa em cima dela, né? Então, é algo importante, né? Nessa sua experiência aí, o que é que você enxerga? Como é que uma empresa pode tentar minimizar esses sabidos, esses espertos que termina caindo por algum motivo, não sei como, de paraquedas, em uma empreiteira dessa? Perfeito, Liceu. É um ponto bem delicado, porque, né? A gente falou de pessoas e de processos, tá? E pessoas existem muito na parte tática, na parte operacional. E dentro da parte operacional existe caráter, que passou lá no processo seletivo, né? Conduta, ética, que deixa a desejar, tá? Infelizmente, o setor elétrico, a classe em si, muitas pessoas já tomaram justa causa, e quando vai no Ministério do Trabalho, a justa causa cai, o sindicato tira, e as empresas preferem não dar justa causa, e aquela formiguinha, ele vai pingando em cada empreiteira. E muitas das vezes acontece o que você acabou de colocar por falta de processo. Exemplo, pneu. É algo que ninguém controla. E eu estou lhe dizendo, em esfera de concessionária, o pneu hoje é uma fábrica de dinheiro. 1 litro de óleo, um filtro de ar. Então, como é que eu vou acabar com isso? Simples, pessoal. É entrada e saída, é movimentação. No papel, no Excel, nunca vou conseguir. E hoje, eu não sei se eu vou falar alguma bobagem aqui, mas hoje tem empresas que trabalham no papel. Olha que eu falei que eu comecei em 2005 numa matricial no Windows 95. Eu estou me enxergando isso há 21 anos atrás. Tem empresa hoje que trabalha no papel. O cara simplesmente bota lá 10 mil quilômetros. Quantos quilômetros tem seu carro aí, João? Opa, atingiu 10. Troca o óleo. Cadê a ordem de serviço? Cadê a autorização? E ele trocou mesmo? E ele trocou mesmo? E por que esse carro bateu o motor com falta de óleo? Por que eu gastei numa retífica desse motor? E por que eu perdi o desligamento lá porque o carro estava sem lubrificação? E digo mais, tá? Eu estou falando de mecânica. Quando eu vou falar de hidráulica, de um guindalto, de um cesto aéreo, eu posso matar pessoas. Imagine um braço hidráulico hoje levantando um poste de 12 por 600 dunk, aí, sei lá, não vou falar nada técnico, tá, pessoal? Para não errar e me julgarem. Mas assim, imagine você levantar um poste agora, sei lá, de 600 quilos agora, e o braço perder a força, porque a mangueira tinha que substituir. Na Bahia a gente não fala trocar não, tá? A gente fala substituir. Tem que substituir uma mangueira. Não troquei o óleo, não lubrifiquei. Isso é normal. Sabe o que acontece? Acontece um acidente. Esse acidente tem um afastamento, tem uma fatalidade, tem pessoas por trás. A empresa pode perder o contrato, o Disseu já participou de várias auditorias sobre isso. Já ajudou, inclusive, a não perder contrato com o sistema de gestão. E eu fui gerente de contrato. Eu tinha que pagar funeral. Eu tinha que abraçar. Eu tinha que ficar triste. Eu perdi a minha semana, imagina. Porque aconteceu algo que podia ser evitado. Então, a questão do furto que você falou, Disseu, é um tema bem delicado que eu não vou ficar citando, porque eu acho que tem que ter muita evidência. Mas, assim, a base do jogo é gestão. Gestão de estoque. Gestão de manutenção. Checklist, pessoal. Checklist é algo obrigatório. E não é no papel, é no digital, é no aplicativo. É com a Zuc. É você chegar... Opa, ele falou Zuc, hein? Tem a dancinha Zuc. Ele falou Zuc. Pessoal, eu quero falar do checklist agora, tá? Eu vim pensando Eu dirigi quase 9 horas, né? Vim de Salvador, tô aqui em Maceió. E eu vim pensando sobre o checklist, tá? Aí eu tô com o meu diretor aqui, inclusive tenho uma reunião com ele amanhã. O checklist, ele não é algo simbólico, tá?
Dentro do plano de segurança, ele é um item obrigatório, mas ele não é simbólico. Ele salva vidas. Como? Primeiro, se eu coloco N números, N itens para eu avaliar, e se eu digo que está não conforme, ele está não conforme. E se ele tiver com vazamento de óleo no kart, ele está não conforme, sem condição de usar. Não existe não conforme e vou para campo. Não existe. E sabe o que acontece? Tá ruim, mas tá bom, né? Tá ruim, mas amanhã eu resolvo. Nunca chega amanhã. Quando chega amanhã, naquele exemplo lá que eu dei do desligamento. Então, assim, o motorista, então eu até já vou trazer até uma sugestão, gestor. Não bote muitas perguntas, não. Bote assim, o veículo tem condição de trabalhar? Sim ou não? Menos Porque é mais, né? menos é mais. Se ele colocar não, saiba que ele pode falar que não, porque o limpador está quebrado. O limpador pode estar quebrado e ele fala, não, está chovendo. Ele está se colocando em risco. Você tem um limpador em estoque? Não, se prepare. Então, assim, eu já vi case de sucesso, eu não vou citar o nome da empresa, mas foi na Bahia, em Brumado. A empresa simplesmente ele colocou checklists que tinham fotos obrigatórias, frente, fundo, itens obrigatórios. Era uma bíblia que ele contabilizou 6 minutos e 40 dias. E todos os itens não conforme que o colaborador, o condutor sinalizava, alguém tinha que atestar. Você vai autorizar? Disse, autorizou. Se der qualquer coisa, você é corresponsável. Olha o que eu falei do Guindalto. No caso, uma validação do checklist teria, né? Exato, uma autorização. Porque, assim, às vezes existe o bom senso. Às vezes existe o bom senso. O que é o bom senso? Não está gerando 24 volts. Enfim, existe algum bom senso de algo. O banco está com uma costura, um adesivo. Existe bom senso. Mas existe algo grave. O que é grave? O que impede o uso do veículo ali, né? O Código Nacional de Trânsito sabe que é algo grave. Todo mundo que tem a CNH teve que entender o que são legislação. Então, assim, eu preciso trazer autogestão. E outra coisa, eu não tenho que fazer tumulto, eu não tenho que fazer algazarra, eu tenho que fazer autogestão. Meu amigo, eu preciso de ajuda. E muitas das vezes, esse condutor está gritando há dias no WhatsApp. Ele está mandando foto, ele não usa nosso aplicativo que tem ocorrência, que gera esse histórico, gera ordem de serviço. Que a Zuc tem esse diferencial. Opa, falou Zuc Dança de de seu, novo. dança. Dança que o negócio é bom, viu? Não, pessoal, o Disseu, eu não vou deixar o Disseu dançar muito, não. Vou falar até Zuc segundo plano, mas assim, é um detalhe sensível, porque eu estou trabalhando de forma preventiva. Eu tenho um plano de manutenção, mas sabemos que existe um intempestivo. Passei em cima de um buraco, cair em um buraco, vai acontecer. É impossível nessas rodovias brasileiras não ter um buraco. Então, teve um buraco, danificou algo, eu preciso tratar. E digo mais, como é que eu trato isso? Eu preciso de carro reserva. O que o Disseu falou de equipe, eu tenho que ter um montante de carro reserva para dar um banho de loja no carro reserva. Quando o titular der problema, eu boto o carro reserva, reparo rápido e substituo na sequência. Eu queria fazer um adendo aí, Diego. É o seguinte, as empresas, as empreiteiras, ela tem que ter todo esse cuidado. E o cuidado dela, ela tem que ter redobrado, né? Até pelo fato do seguinte, além dela estar fiscalizando ela mesma, ela tem ali a concessionária, né, a distribuidora de energia, enfim, que também está fiscalizando ela, né? Então ela está ali e a multa da distribuidora ou da concessionária, enfim, ela tem uma multa muito maior. Ela tem uma multa muito maior em relação assim, aquele tipo de penalidade, né? Então, por exemplo, se eu tiver sem o cinto de segurança dirigindo o veículo, de repente eu vou ter um valor X pelo Código de Trânsito, mas se for a concessionária pegar você, é aquele X vezes 50 vezes o valor, né? Então, 40 vezes o valor, né? Então, cada concessionária ela tem a sua política lá e tem o seu valor, né? Então, assim, quanto de dinheiro as empreiteiras não perdem só no ato da fiscalização, que eles têm que estar justificando toda aquela situação, porque algum fiscal da concessionária pegou um funcionário da empreiteira ali, vamos dizer assim, falhando em algum item de segurança, seja ele qual for, né? Perfeito, Disseu. Dentro daquela negociação que eu falei inicial, existem os itens obrigatórios, né? E existe um manual de notificações. Então, por exemplo, um técnico de segurança do tomador de serviço da concessionária, ele pega um veículo seu com item não conforme, você tem uma tabela. Tem contratos que é até percentual de faturamento.
Na minha época, quando eu saí lá em 2019, uma multa era no valor de R$ 1.500. Imagina, um cinto que não tinha os 3 pontos no banco de trás, era R$ 1.500. Sabe quanto era uma atividade que aquela equipe estava executando? R$ 157. Ou seja, ele está trabalhando para ganhar R$ 157 Trabalhar e 10 por vezes por não causa vai de pagar. uma falha, É, tem que trabalhar mais 10 ele vai vezes. pagar 1.500, né? Exatamente. E aquela fala que a gente conversou sobre o processo. Qual é a minha obrigação diária? Não é o carro estar 100%? O carro estava 100%. Aquele carro, ele foi mobilizado, ele estava 100% em nenhum momento. Que para entrar nessa atividade, ele tem que passar por uma validação e colocou ele ativo. E diariamente eu preciso estar vendo se aquele carro continua conforme. Então, se aquele carro foi para campo com a não conformidade, alguém tem que ser penalizado. Primeiro, obviamente, o condutor. Como eu falei, ele é o corresponsável. E segundo, o líder daquela equipe. E algo que eu defendo, pessoal, é liderança, tá? A liderança hoje, ela tem que ser ativa, ela tem que ser proativa. Não existe líder reativo, tá? Não existe líder reativo. O que é o líder reativo é o que o Disseu acabou de falar. Tomou uma multa, ele conserta. É muito fácil eu tomar uma multa de R$ 1.500. E quando o financeiro recebe lá o borderô, 150 mil de multa, e faturou 1 milhão, de 1 milhão, faturamento que vocês acham que é muito, de 1 milhão o cara tem um custo de 700 mil. De 700 mil o cara tem folha em cargo. Quando você vai ver, zero lucratividade. O cara tá trocando dinheiro. E se ele não for organizado... E olha lá, dependendo de trocando dinheiro, né? Porque a distribuidora concessionária, muitas das vezes, ela paga com 30, 60, 90. E se tiver alguma coisa em auditoria, ela segura o pagamento. E aí a empreiteira ela tem que se virar nos 30 com aquele dinheiro ali, porque ela não está recebendo porque ela está em auditoria, né? Então são situações que realmente ficam, vamos dizer assim, em cima da corda bamba ali, né? Tem que ter cuidado, tem que ter uma gestão, né? Exatamente. Porque isso que você colocou é sensível, eu não ia nem citar, porque eu tenho um passado disso aí, sofrido. Às vezes você faz um serviço, hoje é 3 de dezembro, né? Você faz 3 de dezembro, você recebe 4 de março. Você recebe 25 de março. Como é que você vai pagar teu custo de 13º, dia 20? Se você não tem receita. Sabe o que acontece? Antecipação bancária. Tu pega teu faturamento e nota fiscal, tu vai no banco e fala, amigão, eu tenho 14 milhões para receber. O cara, tudo bem, te dou os 14 milhões, agora você vai me pagar 4,5. Vou botar uma taxazinha pequena, tá? Porque você é meu amigo. Aí bote essa taxa por 40 anos. Bote 4% mensal por 40 anos. Quanto você deixou de ganhar? E dentro dos 4% que você pegou de taxa, tem as multas. É sobre isso, é sobre gestão. Pessoal, não existe outro caminho se não é gestão. Eu quero fazer uma pergunta. Você quer Posso? fazer a pergunta? Você quer dizer pra Faça a você, pergunta. né? Rapaz, eu tava aqui já. Eu tô curiosa, eu queria Ele saber. me fala olhando nos olhos, né? Eu gosto assim, pra ver se o cara tá, como é que diz assim, Acho que ele tá, seguro, né? acho Já. que ele tá me testando, viu? Tá. No processo seletivo. Ô, Diego, me diga uma coisa. É assim, com a sua visão, a sua experiência, quais os principais indicadores, métricas que você acha que é importante ser observado numa gestão de frota, principalmente ligada ao setor elétrico? Boa pergunta, tá? Boa pergunta. O principal indicador sempre é a disponibilidade, tá, Rai? Eu acho que para eu medir se eu estou fazendo algo correto, eu tenho que saber se o veículo está disponível. Então, eu tenho um plano de manutenção preventiva, eu tenho um corretivo, eu tenho um planejamento, eu tenho uma série de coisas que eu preciso saber que aquele carro está disponível. Isso na Zuc você consegue ver, né? Você vê muito bem esse indicador. Outro indicador importante demais, pessoal, demais, é a questão quilômetro por litro. A gente falou aqui brincando aqui do pneu, mas certamente a torneira está aberta com combustível. Com certeza. Pessoal, é uma ilusão. É uma ilusão quem fala que tem um cartão de abastecimento e faz gestão. É uma ilusão. Você está pagando taxa administrativa, você está fazendo uma série de coisas e você não está acompanhando o consumo. E às vezes a Rai que eu uso, pessoal, um carro da Azul, que a Rai me liga, Diego, por que o carro está parado com o motor ligado? Porra, eu tô numa vídeo aqui e tu não pode fazer outro lugar não, Diego. Então assim, a Rai é esse perfil, é gestão. Imagina eu ficar 1 hora com o carro parado. Eu estou gastando quantos litros? A cada 1 hora, você consome, em média, 3 litros de combustível. Vamos fazer aí uma conta aí do litro, né? Então, se eu tenho ali, fazendo uma conta bem por baixo aqui, bem para baixo, que a gente sabe que não é essa a realidade, mas se eu botar aí a R$100, a gente tá falando de R$18 em média por hora
de um veículo ligado e Pronto. parado, né? Então, só esse mês o Diegão me deve aí 50 litros. Eita, Depois a gente gota, conversa, viu, Rai? Que graças a Deus as vendas foram boas. Mas é isso, pessoal. Então, assim, eu não vou entrar em tanto detalhe, Rai, mas, assim, são indicadores que quando você começa a medir, né? A questão de disponibilidade, questão de consumo. Tempo de inatividade, enquanto ele fica parado também, oficina, né? Exato. Então, assim, você começa a desafogar a operação. Eu não sei se um amigo meu vai escutar esse podcast, mas eu vou compartilhar com ele. Existem técnicos, especialistas. Sabe o que é isso? Hoje existe, abaixo do gestor, um técnico especialista que o cara simplesmente ele tem que fazer acompanhamento de frota. Imagine você ser especialista em gestão operacional e você ter que cuidar da frota. Então, é dupla função para um ser humano, para um grande profissional. E eu preciso acompanhar indicadores, eu preciso prestar conta de indicadores. Isso é um gargalo muito grande, porque a frota, que eu falei que tem que ter pessoas, ele necessita ter os seus indicadores. Não é a operação. Sim. É um detalhe muito importante. Todas as apresentações que eu fiz até hoje, eu falo muito sobre departamento, sobre responsabilidade. O que vocês estão medindo? Quais são seus indicadores? Sua pergunta é, quais são seus indicadores? Desenhe para mim sua métrica. Você entende o que é seu indicador? Quem trabalha na concessionária Coelba tem um indicador chamado EGE, que o pessoal não sabe o que é. Então, assim, você sabe o que é indicador que você está falando diariamente, a pessoa não sabe o que é. Então, a questão da frota, ela é muito importante ter uma responsabilidade. Eu vejo frota com a mesma importância da assessoria contábil, da assessoria jurídica, da assessoria do RH. Eu vejo a frota ou igual ou maior. Como eu disse, sem veículo, ninguém produz. Acho que tem que saber ler número, né, Diego? Uma capacidade analítica que muito ser. alta, né? E em cima disso, Rai, é um tema sensível, porque a partir do momento que você vai para a tecnologia, você começa a ter dados. Você começa a ter dados históricos. Você começa a ler dados, ler números. BI não é só BI bonitinho. BI é números, é dados. São decisões que têm que ser tomadas. E digo mais, tá? Pode gravar aí. Peraí, fala olhando para a câmera. É dica de ouro? Dica de ouro, tá, pessoal? Vou dizer, tá? Eita. 10% é software, 90% é pessoas e processos. Vou repetir. 10% é software e 90% é pessoas e processos. O que isso quer dizer é o seguinte: eu tenho uma ferramenta hoje que eu tenho dados históricos de quanto eu estou gastando, quanto eu estou comprando, quanto meu consumo, e eu não consigo ler aquilo, o software não vai ler. O software vai dizer, você gastou 1 milhão. 1 milhão é bom ou ruim? Ah, mas meu indicador diz que é 30%. Isso é bom ou ruim? Qual é seu dado histórico? Quanto você gastou no ano passado? Eu conheço empresas que rodou 300 mil quilômetros em um ano, um exemplo, tá? E gastou 1 milhão de combustível. Rodou 300 mil quilômetros no outro ano e gastou 500 mil de combustível. Ele tem dado histórico. Como é que eu rodo diante de uma inflação, diante de um cenário econômico que a gente está passando, e eu gasto 50% a menos? Eu reduzi 50%. Meu faturamento foi aceitável. Eu rodei a mesma coisa e eu gastei menos. Eu li meu indicador. Eu tenho um objetivo. E hoje poucas pessoas fazem isso. O cara abre uma tela, você chega no cliente, o cara tem um BI lindo. Mas não sabe nem para onde vai, né? Isso eu estou colocando só uma situação no detalhe, tá? Porque a grande maioria sabe, mas meu feedback para quem trabalha com BI é trabalhe com dado histórico, pessoal. Trabalhe com acompanhamento diário. Se você puder fazer D+1, o dia anterior, você trabalha no dia posterior, trabalha esse dado. Que ele vai trazer para você vários insights para tomar de decisões. Me diga uma coisa, quais os pontos críticos que você enxerga que a maioria das empresas, independente se é concessionária, se é empreiteira, enfim, não dão tanta atenção ou porque não entendem que aquilo ali é algo realmente importante, ou até mesmo estão esquecendo de fazer, de controlar, de observar. Eu queria que você me trouxesse alguns pontos. Aí você falou alguns exemplos, algumas situações, mas quais são alguns pontos que você acha que é importante? Olha, eu acho que, sei lá, o motor ocioso, você disse aqui, é importante, ok, mas tem alguns outros que são importantes que a maioria não faz, um determinado tipo de controle. Os erros mais comuns, né, hoje, que você observa. Perfeito. Bom, o primeiro erro comum que eu enxergo é gestão de pneus, tá? 0. Nesses alguns anos, rodando pelo Brasil aí,
Eu não vi nenhuma empresa do setor elétrico fazendo gestão de pneus. Eu não vi. Se existe, não me mostraram, eu não vi. Eu não vi ninguém fazendo gestão de pneus. Checklist. Checklist, tratamento de pendência. Aquela pendência tem que ser resolvida. Tá? Controle de combustível. Controle de combustível muito aquém, que poderia ser feito melhor. Gestão de custo. Qual é o custo de minha frota? Qual o custo daquela regional, daquele centro de custo? Por que eu tô gastando mais na regional A e estou gastando menos na regional B? Se ele está rodando menos, se é urbano, eu trabalho no rural. Se eu desafio muito mais meu carro no rural. Então, assim, gestão de custo. E, por fim, um tema bem sensível, tá? É telemetria. A telemetria hoje, ela está sendo usada de uma forma pequena. Por que isso? A telemetria, ela traz a condução. Ela traz o perfil do motorista. Comportamento, né? Esse cara tá freando demais? Esse cara tá correndo demais? Esse cara só faz curva acentuada? Por que ele tá fazendo aquela... Porque não sabe, curva acentuada é gravidade, né? Tu pega mais força no volante quando você vai vir uma curva. Por que tá dizendo que é 60 e eu tô fazendo a 60 e tô puxando? Porque o carro tá cheio de material. O carro tá cheio de ferragem. O carro tem uma carroceria pesada. Aquele carro tá com uma carga excessiva do que veio de fábrica. E por que eu só tô andando de 60 na curva? Ah, mas porque é permitido. Então, assim, a telemetria, eu acho que vocês poderiam até me perguntar isso, mas eu vou antecipar. A telemetria hoje é muito especial, o detalhe. Quando eu fui gestor da unidade, de uma UTD, né, que é a unidade territorial, eu peguei uma UTD com uma última posição de indicador de telemetria. Tá? A última. Eram 45, deve ser ainda 45 UTDs, eu era a última. E aí, o que acontece? Quando eu fui entender, a gente estava gastando energia num excesso de velocidade, era zero excesso de velocidade. Então, o indicador de telemetria excesso de velocidade estava zerado. Porém, frenagem, curva, aceleração estava em alta. Motor ocioso, colaborador não se identificado na leitura. A gente começou a entender que estava faltando, sabe o quê? Conversa, treinamento. As pessoas não entendiam o que é a telemetria. O que eu fiz? Eu fiz uns mutirões de colocar sala de aula, explicar um detalhe, levamos pessoas técnicas para explicar. No setor elétrico existe algo chamado DDS e DESC, que são diálogos de segurança antes das atividades. A gente começou a fomentar esse assunto, começou a falar sobre esse assunto. Pessoal, sabe o que é uma frenagem, uma curva? Moral da história, quem mais tinha evento virou multiplicador. Criamos um ranking de motorista com seu peso, criamos um ranking de motorista por quilômetro rodado. A gente saiu de última posição para os primeiros. Muito bacana. E outra coisa, motoristas até hoje mandam mensagem para mim me agradecendo. Sabe por quê? Detalhe, usem a melhor ferramenta de gestão, chama-se feedback. Feedback, ele é positivo e construtivo. E o feedback positivo, ele é legal. Pô, você está andando bem. Mas o construtivo é muito importante. Porque você vai falar onde está errando e você vai trazer oportunidade de melhoria. Amigão, não freie em cima do quebra-mola. Não sei se vocês falam quebra-mola aqui. Se você tiver no celular, você não vai ter atenção lá na frente. Você vai frear em cima. Aceleração, para que acelerar? Outra coisa, se o cliente ligou por falta de luz, se tem um cabo no solo e tem um risco, você não precisa correr. Porque se você correr, você pode se acidentar. Você pode matar alguém. Você tem que correr diante da velocidade da via. Você tem que andar diante da velocidade da via. E o indicador de telemetria, ele traz as informações. Falando em telemetria, abrindo um parênteses aí na sua fala, outra coisa que eu tenho percebido bastante é que no setor elétrico, a demanda da videotelemetria está crescendo, né? Não só a videotelemetria, no caso, para o próprio veículo, como também aquelas câmeras, as bodycam, né? Que as câmeras, vamos dizer assim, de corpo, né? A gente também é mais fácil para quem está nos escutando aí. É a parte daquelas câmeras que você vê no peitoral, de repente, de um policial, de um segurança e tudo, né? São aquelas câmeras portáteis ali, né? Então, ela justamente, eu acho que está vindo justamente para ajudar e auxiliar ainda mais nessa gestão do setor elétrico aí, na parte da segurança. E aí vem uma pergunta bem interessante, acredito eu, que eu vou deixar aqui agora. Ela vai vir para ajudar bastante. O setor elétrico, pela a minha experiência, ela realmente necessita muito. Mas todo mundo está preparado para receber? Todo mundo tem condições de receber? Interessante.
Disseu, hoje, algumas concessionárias hoje, vou lhe responder, mas vou fazer uma introdução antes, tá? Gosto de deixar bem claro, mas assim, hoje, as concessionárias hoje, em contrato, elas estão obrigando quem presta serviço para elas, obrigando não é a palavra, né? Elas colocam em contrato a questão que o Disseu falou da Bodycam. As empresas fazem o quê, via de regra? Eles vão no mercado, eles compram um equipamento de vídeo, coloca no console do veículo filmando para frente. Então eles estão filmando o trajeto, o deslocamento, e quando vai fazer uma atividade, eles retiram dali e colocam num cone para filmar a atividade. Isso é trabalho de vídeo monitoramento. Moral da história. Imagine um cartão de memória de 128 GB com 7 dias de gravação. Hoje um colaborador trabalha em torno de 8 horas por dia, no máximo 10 horas, que é ataque, que é permitido. Imagine colocar isso aí, sei lá, 70 horas para você, Disseu, ficar assistindo vídeos e encontrar desvio. Então, respondendo sua pergunta, o pessoal não está preparado. O que a Zuc está trazendo como diferencial no mercado? Epa, falou Zuc. Chama. O Disseu colocou uma situação bem interessante, que é o seguinte. Hoje, a gente tem ao nosso favor a IA, as inteligências artificiais. Então, vamos lá, pessoal. Muitas empresas vendem videotelemetria. O que eles estão vendendo? Eles embarcam no equipamento informações como falta de cinto, né? Cansaço, fadiga, celular, eles embarcam. Existe muito falso resultado, tá? Diga-se de passagem. E só isso não vai ajudar o setor elétrico. Isso contribui, tá? O que a Zuc está trazendo agora? A Zuc está trazendo uma inteligência que, além de desvios do condutor, eu vou poder pegar desvios operacionais. Aí imagine, tu coloca lá uma câmera, quem é da área vai entender o que eu estou falando. Tu coloca na câmera no braço do cesto aéreo, ou melhor, tu coloca uma câmera no braço do cesto aéreo, e quando o cara estiver lá em cima, numa linha viva, que é uma linha energizada, existem colaboradores que trabalham com a rede ligada. Experimente trocar uma resistência com chuveiro ligado. Não façam isso, tá? Mas é de forma proporcional a quem trabalha com a rede ligada. E se o cara não estiver usando um EPI, um equipamento de proteção adequado? A câmera, ele não vai segurar o braço do cara, de fato, ele não vai resolver, a gente não está preparado para isso, mas ele vai corrigir esse desvio. Se Deus quiser, aquele cara não vai ter nenhum tipo de acidente, ele vai gerar um desvio, o sistema vai capturar um recorte e eu já vou receber, eu, gerente de contrato, eu vou receber um desvio. Eu não preciso ficar 7 dias assistindo 128 GB, eu já vou ter esse desvio. Isso é inteligência artificial. E, teoricamente, então, com o nosso CEO agora aqui, o futuro é que eu grite pro cara, meu amigo, você vai se matar, e coloca até a voz do filho dele. Pare, papai. Bote o equipamento de proteção, porque não adianta, pessoal, a gente falar de tecnologia só de forma educativa. Eu preciso coibir acidentes. A gente estava no Pará há 30 dias atrás, em conversa com o superintendente lá. É crítico. Acidente fatal lá está virando normal. Eu, graças a Deus, por meus 15 anos como gerente e nos meus 4 meses como gestor de unidade, UTD, eu não tive acidente fatal. Eu nunca tive acidente fatal. Ninguém abaixo. Mas eu já tive acidente de afastamento, é terrível. Lá na Bahia, quem conhece, tem o Hospital Geral da Bahia, que é de queimaduras. Minha amiga, você sai 3 horas da manhã da sua casa para atender um colaborador que está todo queimado, cara, porque ele encosta num curto-circuito, o raio, ele entra aqui e ele sai em algum lugar do corpo do cara. Quantos órgãos foi afetado? Como é que vai ser esse cara daqui para frente? Sabe como ele evitava isso? Usava uma luva, equipamento de proteção. Algo básico, né? Algo uma básico. luva. Então, assim, respondendo de seu bem objetivo, a videotelemetria chega, tá, com força. Hoje ela é contratual. Eu finjo que eu tenho, eu finjo que eu faço, tá? Eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se vocês sabem. Existe um sorteio, tipo um dado. Eu jogo um dado, caiu um. Opa, um é de seu. De seu, me dê sua bodycam, tira o cartão de memória, bota no meu notebook, fico o dia todo achando eu que não tá tendo nada, mas eu fico o dia todo vendo o vídeo e eu encontro não conformidade. Qual é a não conformidade? Por exemplo, eu entrei no mato sem as perneiras. É um item obrigatório usar perneira, caso de animal peçonhentos. Então, assim, eu encontro uma não conformidade e digo de seu R$ 1.500, está multado. Se for indicador, eu só boto no indicador, não vou multar, vou fingir que aconteceu. Então, assim, não estamos preparados, tá? Não estamos. Como é que a gente vai ficar preparado? Quando a gente começar a embarcar a tecnologia. E vocês aí que estão escutando, que gostam de inovação, tragam inovação. Não tenham medo, pessoal. ChatGPT chegou para ficar, não vai sair, não vai substituir ninguém.
Não vai substituir ninguém, porque ele não trabalha sozinho. E a IA vai chegar agora para nos ajudar. Um spoilerzinho, né? Oh, Já tá no Já spoiler tá. aí. Ô, Deixa pra Diegão. 2025. Me diga uma coisa, o que é que você acha que a empresa ela tem que considerar para contratar um sistema de gestão de frota eficiente? Primeiro me ligar, né? A gente marcar uma reunião, fazer uma apresentação. Vão gostar bastante. A gente tem muitas empresas aí do setor com a gente. Mas assim, ó, o sistema precisa ser integrado. Ele precisa ser integrado. Não adianta eu ter um sistema para controlar pneu, manutenção, combustível, tem que ser integrado, tá? Então, o sistema ele tá dentro do monitoramento, ele tem a parte de gestão, ele tem os módulos, você saber como é que está a portaria, você saber como é que está o pneu, você saber como é que está o checklist, você saber como é que está as despesas. Ele precisa ser 100% integrado, tá? E isso a Zuc tem, né? Como eu disse, tá? Vou repetir. Sistema, software, só é 10%. Sim. 90% é pessoas e processos. Então a gente precisa. Eu faço muito isso, tá? Durante uma apresentação, eu falo muito. Como é que tá teu processo aí? Como é que funciona aí? O Disseu faz bastante isso também. O Disseu, antes de fechar um contrato, eu já vi ele apresentando várias vezes, ele entende o cliente. Eu não quero só vender. Eu quero que aconteça uma transformação, que a RAI tem um projeto de transformação aí. Eu quero que aconteça a transformação, eu quero que esse cliente colha, ele tenha resultados. Eu quero que ele fale de mim. Eu quero gastar menos dinheiro no marketing e gastar mais sorriso com o meu cliente. Porque ele vai me vender. Por que ele vai me vender? Porque ele sabe que a gente ajuda. Só ontem eu recebi 2 indicações de cliente da gente. E eu nem apresentei, eu mandei 5 áudios. Eu fechei um contrato com 5 áudios. Você tem o que aí? Pronto. Quanto é? Pronto. Manda o quê? Pronto. Beleza. Tchau. Fechado. Por que isso? Porque os nossos clientes estão satisfeitos. Não porque é a Zuc, mas assim, é uma empresa que se preocupa com resultados. Eu não posso pensar somente que eu tenho um sistema de gestão. Mas quando você abre um sistema de gestão que ele vai ter manutenção, que ele vai ter checklist, enfim, ele tem vários módulos integrados e com isso eu consigo tirar resultados positivos, toma essa decisão, nem pense, meu amigo, esqueça o papel. Agora sim, só para concluir, Rai, toda mudança, ela gera-se estresse e gera-se tempo. É mudança cultural. Eu não consigo sair do papel e ir para um sistema de um dia para o outro. Eu preciso ter um prazo, uma maturidade, fazer um planejamento a longo prazo. E eu preciso ter um pouco de paciência que vai gerar muitos detratores. Existem muitas pessoas que vão contra. Por quê? Eu disse, eu colocou, porque estão roubando. E às vezes o roubo não vem só de baixo, tá? Às vezes o roubo vem de cima. Pessoas que você nunca imaginou estão te roubando. E não rouba pouco. Tem uma frase que diz o seguinte: confiar é bom, mas conferir é melhor. Perfeito. Não, então você trabalhando nessa pegada, pô, eu confio em todo mundo, mas não custa nada eu conferir, né? Então o fato de eu conferir não quer dizer que eu estou desconfiando de você. Eu já vi situações onde o gestor, ele fez a conferência, ele viu, entendeu, e aquela pessoa que achava, inclusive, que estava trabalhando, dando o seu 100%, ele não estava fazendo 100%, ele poderia ter feito melhor ali a operação. Então, o gestor chama o cara, vai lá e explica. Como acontece também em caso de diretoria, onde a diretoria às vezes chama o gestor, ele acha que não, aqui não tem nada que melhorar. Ele vai lá, senta, entende, e aí consegue mostrar o seguinte: cara, você está aqui, sei lá, 99%, esse 1% você consegue melhorar a atividade, né? Então, eu acho isso importante. Eu tenho uma curiosidade aqui, né, em alguma situação de causos, que seria o seguinte: você já passou ao longo desse tempo aí, você já viu alguma coisa assim engraçada ou alguma coisa inusitada mesmo, que você dissesse, caramba, como é que esse cara fez isso? Como é que esse cara desviou ou deu um famoso, como diz a história, o famoso jeitinho ali de malandro mesmo, e foi olhar e, espera aí que eu vou dar um drible aqui na empresa. E aí eu queria tentar saber de você se já aconteceu algo ou não do tipo, né? Cara, eu já vi, você falando aí, eu já fui lembrando de uma situação. Eu conheço um cara que montou uma Ranger com peça da empresa. Ah, danado, Eu não rapaz. sei se o ano era 2012, 2013, mas ele conseguiu montar uma Ranger com peças da empresa. Capotaria, banco, extintor, motor. Cara, é assim, é um show de horrores, tá? Se você tem oficina própria, é um show de horrores, cara. Algumas empresas brincam de perder dinheiro, velho. Agora, obviamente, o pessoal agora tá terceirizando, né? E aí é diferente, mas já vi sim, eu já vi. Eu acho que nunca é engraçado, cara. É triste.
É triste, cara. Os cara fazem absurdos, velho. Por exemplo, você compra o pneu hoje. O cara volta com o pneu no dia seguinte, careca. Ah, eu usei muito, cara. Eu rodei 1.000 quilômetros aí, acabou o pneu. Posso olhar o seu carro? O pessoal, o carro locado, veículo locado, né? O pessoal tem colocado o seguinte, né? Dependendo da locadora, né? Eles, a cada X 1.000 quilômetros, eles vão lá e dão ou um par de pneu ou até mesmo dão um jogo de pneus novo, Sim. né? E muitas das vezes os caras, que eu tenho visto aí, os caras às vezes conseguem ter a rodagem do KM alto, o pneu de fato ainda tem uma vida muito boa, muito considerável, porque aquele motorista, ele, vamos dizer assim, tratou com jeitinho, e aí ele vai lá, tira aqueles pneus novos e coloca pneus velhos, mesmo o veículo sendo da locadora, pelo fato justamente do gestor dizer, não é meu, é de locadora, dando-se para lá. E aí o que acontece? Ele começa a fazer um mercado paralelo de pneus que ele está Exato. substituindo ali, né? Então, eu já vi isso acontecer. Já vi também acontecer. Agora, no setor elétrico, eu queria compartilhar com vocês aqui, aconteceu um caso bem engraçado, não vou citar o nome da empresa e tudo, mas como é importante o fator da fiscalização, do acompanhamento, da gestão, de uma forma geral. Teve uma determinada situação de uma empresa aí, de um determinado estado, também para dificultar quem descobrir quem é a pessoa, que aconteceu? O gestor, fazendo um trabalho de fato muito forte, era um gestor que tinha pouco tempo na empresa, não tinha mais do que 4 meses na empresa, e ele de fato fazendo um papel de gestão mesmo. E aí ele viu 4 viaturas dele dentro de um determinado estabelecimento. E ele começou a olhar, e ele foi para o acompanhamento, ele foi lá para a questão de visão de rua, ele conseguiu detectar onde era o estabelecimento. E o estabelecimento era um motel. E aí, o que aconteceu? Eles foram fazer a auditoria. Nós temos ordem de serviço para essa unidade aqui, para esse estabelecimento? Não temos ordem de serviço, não tem nada. Porque ele até pensou, será que é uma batida lá, de repente, de algum gato, né? E foi todo mundo para tentar descobrir que aquele motel tem um gato. Eram 4 carros, era? Eram 4 viaturas, estavam lá, né? Eu sei qual é a empresa, tá, Tício? Rapaz! E aí o que aconteceu foi o seguinte, foi todo mundo para lá, quando chegou lá, todos foram pegos, estava tendo uma festa lá, e aí o que acontece? Para você ver a importância, e ainda assim o pessoal deixando de trabalhar, deixando de estar na rua, gerando ali um outro custo diferente por falta da gestão, né? Então, a gente acha que tem certas coisas que a gente acredita que não vai acontecer, né? E aí uma situação dessa... Só acredita vendo, só e acredita quando vê vendo. ainda não acredita, né? Exatamente, né? Ainda deu zoada, porque o pessoal ainda achou tendo a sua privacidade invadida. Não, pô, a gente tá aqui na nossa privacidade, você não tinha nada fiscalizado no horário de trabalho, usando os carros da empresa e todo mundo fardado, né? Então é interessante. E assim, cara, isso é normal, tá? Isso é normal. Às vezes o cara tem um rastreamento veicular, ele tem uma gestão de monitoramento e acontece os caras fazer o uso particular, né? Ô, Diegão, Às vezes o uso pessoal de uma forma bem estranha. até né? demais, né? Ô, Diegão, me diga uma coisa. Que pequenas mudanças, assim, no dia a dia, um gestor pode adotar que ele já vai ter resultado? Pequenas coisas, assim, no dia a dia, já na operação, que aquilo já vai mudar, já vai impactar em alguma métrica, algum indicador, algo do tipo. Tá, primeiro, pequena coisa, Rai, é você ter um plano de manutenção preventivo bem feito, que não é difícil. Primeiro, pegue o plano do manual do veículo, pegue sua expertise do negócio, porque às vezes eu não vou trocar óleo com 10 mil, vou trocar com 7, vou trocar com 8, né? Eu vou fazer minha expertise e vou te dizer, tá? Eu falo até setor de transporte, existem muitos bons profissionais no setor de transporte, pessoal. Muitos bons profissionais. A questão é que o pessoal está sem voz, sem poder de decisão e estão se escondendo. Então, assim, primeiro ganho absurdo é o plano de manutenção. Como é que você vai controlar a fonte de odômetro, daquele quilometragem? Você tem checklist diário, você tem um abastecimento, você tem a movimentação de pneu, tu tem o checklist, tu tem um rastreador. Você tem N formas de você saber que naquele dia chegou a hora de substituir. E outra, nunca trabalhe com aquele dia, trabalhe com previsibilidade. Se eu rodo 100 km por dia, faltam 1.000,
Eu vou falar que no dia chegou? Não, vou falar, bicho, daqui a 10 dias, bicho, se organize, Me avise, me né? avise, Tem um planejamento, lembrete, tem um né? Algo do lembrete, tipo, né? como nossa plataforma tem um lembrete, né? E eu tô dando já essa sacada pra você falar. Primeiro de tudo, Rai, primeiro de tudo é isso. Segundo, indicador que você perguntou, eu não falei, tem um indicador de custo, velho, por km rodado. Saiba por veículo, leve, pesado, moto, tem indicadores de custo, gerencie custo. Por que eu tô gastando 14 mil mês com caminhão? Já gastei, sei lá, 250 mil no ano. Vale a pena eu ter esse caminhão? Esse caminhão não tem que estar aqui, não. Tem que estar no quinto dos infernos. Não vou deixar na minha frota. Muito se fala do TCO, né, também, que é o custo total com propriedade, pra ver se vale a Exatamente. pena, né? E junto com a tabela FIP, entender, tá na hora de vender. Posso vender? Não posso vender, tem restrição. Posso alugar? Até na hora da aquisição, né? Se você faz o leasing, se você Exato, compra, né? exato. E assim, isso é um global sobre manutenção. Outra dica valiosa aqui para um gestor é o seguinte: traga a tua equipe, dê treinamentos, lembre do feedback, explique para ele que qualquer falha mecânica ou hidráulica abra uma ocorrência, use um sistema com ocorrência, crie um PDCA, crie um fluxo para o cara entender o que é cada etapa. Pegue um banner, gaste aí R$ 400 que você gastaria com sua cerveja no final de semana, faça um banner, deixe lá na porta do vestiário, onde o cara bate o ponto, fale de fluxo. Explique, os caras são inteligentes, os caras vão na Amazon, compram várias coisas. Acabou. Ah, não mexe na tecnologia. Não existe mais isso. O cara tá fazendo bet, o cara tá fazendo aposta através do celular. Todo mundo tem acesso à tecnologia, todo mundo tem WhatsApp. Então, dê base. E o que eu digo com propriedade, Rai, que eu acho que a gente pode mudar bastante, é a disciplina, a autogestão. Explique a ele por que os indicadores dele estão negativos, explique por que o carro dele não está performando, explique para ele que ele trouxe R$ 1.000, porque existe um indicador de resultado. Ele trouxe R$ 1.000, mas ele trouxe quanto de prejuízo? Explique a ele que a condução dele, porque o Disseu está fazendo 10 km por litro, eu estou fazendo 4. Explique a ele. Traga a gestão, traga a autogestão, traga uso. Boa, boa. Eu vou pro quadro do E Agora Gestor, aproveitar que ele tá empolgado, né? A gente tem um quadro aqui que é o E Agora Gestor, certo? Eu vou trazer uma situação aqui e você Complica vai... a situação dele, viu? Tá, Complique. deixa eu ver aqui. E você vai trazer a solução aí pra gente, certo? Uma tempestade aí causa danos significativos em postes e redes elétricas de uma região qualquer. Como o gestor ele pode usar a frota para mobilizar a equipe rapidamente e priorizar os reparos? Gostei. Essa aí é minha área, tá? Trabalhei muito com prontidão e manutenção. Antes de mais nada, vamos para a história, tá? Todas as companhias têm um plano de contingência, um plano de crise. São Paulo recentemente sofreu, né? Mais de 72 horas sem energia. Eu já fiquei 7 dias trabalhando, não dormi 10 horas em 7 dias, porque eu tive contingência nas minhas 12 cidades que eu gerenciava. Dentro do plano de crise, eu nunca vi um gestor de frota envolvido. Primeiro ponto. Segundo, se esse caminhão roda 100 km por dia, dentro de uma contingência ele vai rodar 200, 300. A probabilidade de ele quebrar é muito maior do que um dia normal. O que acontece? Os veículos, eles não conseguem dar vazão aos serviços. Eu não fiz plano preventivo, eu só faço corretivo. Acontece o quê? Dentro de uma crise, eu não tenho veículo. Eu tenho escassez de veículo. Eu já passei. Eu vou citar aqui, se os meus amigos da época escutarem, eles vão afirmar. Eu já passei uma contingência que eu tinha uns 22 veículos. Dos 22 veículos, 8 estavam quebrados. Danou-se. 5 eram reserva. Ou seja, 3 titulares eu estava abaixo. A manobra era, quem é que eu vou parar agora? E existia 2 tipos de serviço. Serviço 1, comercial. O que é o comercial? Notas reguladas. Você não pagou, eu lhe corto. Você pagou, eu te ligo. Basicamente. E de manutenção. Você está com falta de energia, ou individual só na sua casa, ou coletiva, mais de uma pessoa. Eu tinha que escolher o que era prioridade. Como é chuva, é contingência, a manutenção era prioridade para o comercial. E o motorista fazia o quê? O eletricista fazia o quê? Ficava na base parado. Porque eu não tinha veículo. Isso é normal. Isso é casual. E o veículo, ele não aguenta. Ele não aguenta. Quem trabalha na área rural, é problema no pivô, suspensão, amortecedor, ele estoura. E, pessoal, vocês não têm noção quanto é um reboque no recôncavo baiano. Você pagar 3.500, 4.500 num reboque para tirar o cara lá de uma zona rural,
para trazer para uma oficina, para esperar a oficina abrir, porque isso foi de noite, porque só quebra de noite, sábado e domingo, tá? Inclusive, na operação é proibido falar a palavra quebrou, quebrado. Não se fala essas duas palavras. Fala crise, crise, crise. Então, assim, é algo crítico, é crítico. Os veículos estão depreciados. Eu não sei se vocês chegaram a ver uma matéria que eu achei interessante, no jornal hoje. É um drone em cima de uma sede da Enel, em São Paulo, cheio de veículo parado. Os veículos não estão parados, os veículos estão quebrados. Estou afirmando, tá? Não sei se é isso. Mas muitas das vezes você vê muito veículo lá, mas estão sem funcionar, estão fora de rota. Estão aguardando a aprovação de um gestor que trabalha lá na matriz, porque às vezes você identifica o problema, você leva para a oficina e quem usa algumas plataformas, né, tem que aprovar o orçamento. E o orçamento está acima da sua verba, acima da estimativa. Alguém tem que liberar mais orçamento e o carro está parado esperando o serviço. Moral da história, você está com 10 mil pessoas sem energia, o seu exemplo, eu não consigo mandar ninguém, porque eu não tenho carro. O que acontece? Eu sobrecarrego alguém. Aquele cara que está fazendo o trabalho A, ele vai ter que fazer o trabalho B, C, D, E, porque eu estou menos uma equipe em campo, porque eu tenho um quantitativo. Eu tenho uma saturação de pessoas, de equipe para atender demandas. Quando chove, não existe isso. É sobrenatural. O que você faz? Você liga para quem é concessionária, liga para a empreiteira, cara, me ajude, mande equipe extra. Então, assim, é loucura isso, Raí, o que você falou aí, contingência. Quem trabalha no ramo sabe o que eu estou falando, é loucura. Você não dorme, você para de trabalhar meia-noite, você vai tomar um banho, você deita na tua cama, o telefone toca, o centro de operação toca. Se você for gestor, né? Se você for gestor, o telefone toca e fala, Diegão, aí você já chora. Eu estou com a chave, que é um equipamento, um componente do circuito, eu estou com a chave aberta, eu tenho 4 mil pessoas fora. Ele pode dar vários comandos na central de operação, tem vários comandos remotos. E não aceitou, continua fora, mande uma equipe. O carro quebra no deslocamento. O condutor, o motorista, ele quer dar um beijo na esposa. Ele está no ponto A e vai para o ponto B, ele tem que andar 40 quilômetros. Quem trabalha no interior da Bahia sabe o que eu estou falando. Em qualquer interior do Brasil. Ele está no ponto A ao ponto B. Ele tem que andar 40 quilômetros. O que ele faz? Ele vira à direita para dar um beijo na esposa, porque a esposa não dorme sem o beijo dele de noite. Moral da história, ele perde 8 minutos. Como é que eu vejo isso em gestão? Porque no rastreamento me diz que houve um desvio de rota. Eu tenho cercas, eu tenho delimitações. Então, assim, é um show de horrores durante a crise com a contingência. E esse seu papel que você devolveu para mim, a gente conseguia resolver, tá? Como eu falei, o técnico especialista, os técnicos de distribuição, os coordenadores, o pessoal do setor elétrico, ele é muito engajado. Se você ter a oportunidade de conversar com alguém da concessionária, ou de eu converso com muitas pessoas de concessionária, eles são pessoas engajadas porque ele vive um sonho. E quem é local, ele vive para a comunidade. É jogo de cintura o tempo todo. Você tem que ter estratégias rápidas, que é o seguinte, o carro quebrou, peraí. Eu tenho um F200 ali que tá... Pega um caminhão e bota. Pô, mas botar um caminhão para uma equipe leve, não vamos perder a equipe, não. Então você tem que ter jogo de cintura. Só que muitas vezes, essa sua jogada, o que acontece? Não tem checklist. O cara danifica o carro, você não sabe quem foi. Ele pegou o carro, ele não viu se o carro tinha chave de roda, se tinha macaco. E no dia seguinte, o dono do carro, que é o titular, cadê minha chave de roda? Perdeu. Moral da história? Custo. É o famoso tomar decisões sob pressão, né? Exato. Por falta de planejamento, por falta de planejamento, por falta de gestão, por falta de processo, por falta de pessoas. Eu tô com medo de perder esse menino aqui. O tanto de gente que vai chamar ele. Eu tô muito feliz onde eu estou, mas assim, a gente tem que bater isso, Rai. Essa menina é menina de ouro, viu? 14º salário aí, viu? Já merece, viu? Glória. Já mandei preparar, trazer um pouquinho, como diz a história, mas... Por que, Disseu? Isso é importante, porque é o seguinte, a juventude de hoje perdeu o sentimento de dono. As pessoas hoje não querem se expor. Eu quero chegar a 8, sair 18. Eu não quero me expor. Eles conseguem ver o errado, eles conseguem ver as falhas, mas é muito mais fácil se calar. Então, esse exemplo que eu acabei de dar, qualquer pessoa hoje da área, falar, calma, vamos fazer um inventário da nossa frota, vamos criar um plano de manutenção coeso, vamos fazer preventiva, pessoal. Se está quebrando no excesso, é porque eu não estou fazendo plano de manutenção. Então, pessoas engajadas hoje, como a Rai, que eu vejo a Rai indo para cliente, pega na mão do cara, fala, amigão, vamos junto, não precisa você fazer nada não, aqui tem integração. Eu vou lá na montadora e já crio o seu plano de manutenção. Agora, quando ele fala lá que está atrasado, fala que fez, faça. Só isso.
Não fique adie só olhando, não, né? Tem gente que só adia, né? O lembrete do plano sem fazer. Mas não peça pro cara parar o carro agora, não. Faça previamente. Planejamento. É a visão proativa, né? Você tava falando, né? Ô, Diego, me diga uma coisa. Para aquela empresa que está começando agora e quer investir em tecnologia, qual é a dica importante? Qual seria o ponto crucial que você acha que ele devia observar, que ele devia começar? Seria telemetria, só o rastreamento, faz o feijão com arroz? Primeiro de tudo, o rastreamento veicular é peça fundamental. E segundo, a gestão de manutenção, né? Que vem do plano, vem do controle. Então, basicamente, um software como a Zuc é um sistema. Dancinha da Azul. É um Chama. sistema, exato. Guerreira, você no outro episódio você dançou. não foi? Eu tava Foi até na vergonhado, entrada, até vergonhado. Só foi na entrada. Tá. Mas assim, Rai, eu acho que, primeiro de tudo, é você entender os seus custos. Onde é que você pode ir? Invista em pessoas, desenhe processos, não deixe nenhum processo ficar dentro da gaveta. Ah, eu tenho ISO. Ah, eu tenho POP. Política de frota. Tá na Política de gaveta. frota na gaveta. Ninguém sabe. Faça uso dos processos e controle. Essa empresa que eu citei do Ceará, os caras só ficam 2 anos com o veículo. Por quê? Eles sabem gestão de uso, gestão de custo, gestão de manutenção, gestão de telemetria e autogestão. Eles conseguem seguir esses 5 pilares e conseguem falar o seguinte: ou contabilidade, ou financeiro, ou fulano, venda, vamos ganhar. Moral da história, o dinheiro circulando. Quando você não tem nada disso, moral da história, você está perdendo. O que teoricamente você colocou numa proposta técnica de depreciação 5 anos, a depreciação foi 2 anos. Em 2 anos você perdeu um veículo. Às vezes perde um motor. Quanto é um óleo? Quanto é um lubrificante de óleo hoje? Porque o cara não trocou o óleo, cara. Isso é um absurdo. Você tá trazendo situações bem interessantes, mas às vezes eu vejo casos bem mais simples que às vezes a falta de gestão atrapalha a operação do cara. Eu já tive a oportunidade de visualizar um cenário que o veículo estava com um para-choque danificado, ou seja, ele precisava fazer um reparo no para-choque. No entanto, o veículo estava numa oficina mecânica e estava 6 meses parado na oficina mecânica, esperando alguém ir lá buscar e levar para uma empresa que faz a parte de lanternagem. Então, ou seja, uma coisa básica, que levaram o veículo numa oficina errada e levaram 6 meses para ir buscar. Quanto esse veículo deixou de produzir, né? Quanto esse veículo poderia estar trazendo de resultado dentro da empresa, ou até mesmo, de repente, ele está sendo utilizado para poder parar um outro veículo para fazer a manutenção, né? Então, às vezes, situações básicas, né? Digão, eu queria tirar uma dúvida com você, o seguinte, vamos lá. Digamos que hoje você está entrando na empresa, é um mundo novo. Você disse que começou lá em 2005, né? Eu tinha comentado 2010, mas você me corrigiu, 2005. Você está entrando agora na empresa. O que é que você, em 2005, gostaria que alguém sentasse com você e dissesse o seguinte: cara, vou lhe dar a famosa dica de ouro, ou vou lhe dar a sugestão, enfim, que trouxesse alguma coisa para você, que você dissesse, cara, isso aqui eu teria trabalhado de forma diferente. Agora é a dica que você gostaria de ter recebido lá atrás. Boa, viu, seu? Essa é muito boa. Vamos lá. Primeiro de tudo, é você fazer um onboard. É você pegar esse jovem, explicar a ele qual a missão, qual a visão, quais são os valores da empresa. Na sequência, você explicar os indicadores, os objetivos, fazer um job rotation, né? Pegar aquele jovem lá, explicar cada departamento. Porque muitas das vezes você pega um talento e coloca ele logo na infantaria. Esse cara fica desmotivado. O líder dele não sabe o que está falando às vezes. Então, assim, o Diego queria o quê? Eu queria que o meu líder, ou quem meu líder direcionar, fizesse um bom onboard, explicando desde quem é a empresa aos detalhes da minha operação. Então, eu acho que o que está faltando, Disseu, isso, para quem trabalha com software, vendemos um sistema hoje, Rai, e treinamos essas pessoas. Esse cara fica 6 meses na empresa.
O outro cara acaba de entrar, ó, você tem que usar esse sistema aqui, viu? Ele não tem condição de usar. Ele precisa de um treinamento. Então, a base do jogo é pessoas. A base do jogo é preparação. A base do jogo é capacitação. A reciclagem hoje é lindo. A reciclagem hoje é muito bom. O que é a reciclagem hoje? É eu entender que você não está agindo bem, eu vou voltar e vou direcionar você ao caminho correto. Então, se em 2005, o grande Ignaldo, que é meu compadre, eu sou padrinho do filho dele, ele é padrinho de minha filha, quando ele me colocou lá no DOS para fazer folha de pagamento, ele falou, Diegão, Enter, vai, ESC e cancela. Agora é contigo. Se ele me desse uma introdução de um mês, eu não ficaria 5 dias sem dormir. Porque eu estaria muito mais preparado. Como eu gosto de desafio, eu fiquei 5 dias sem dormir e entendi que o Enter com Alt, com Ctrl, com F1, com FT... A Rai acho que nunca viu um DOS na vida, né? O MS-DOS. Não. O Disseu, que é mais antigo que eu, sabe o que eu tô falando. Eu sou novo. É sobre isso, pô. É sobre o onboard. E só para pegar teu gancho, não sei se a gente está finalizando já, eu recentemente fui contratado nessa concessionária, né, que eu não vou citar o nome agora, eu fui contratado e eu fui como gestor. Eu saí do mercado e virei um gestor. Pouquíssimas vezes isso acontece. Moral da história, não tinha um onboard para mim. Eu fiquei 15 dias sem computador, fiquei 15 dias sem notebook, eu tive que fazer um curso de direção defensiva e esperar meu crachá, que é um crachá RFID, que a gente também trabalha com isso, gestão de uso, para identificar o motorista. Eu tive que esperar 15 dias para eu pegar um carro da empresa. Eu não tinha um onboard desenhado, eu não tinha um fluxo. Então a base do jogo é fluxo, processos. Porque imagina quanto custou para a empresa 15 dias do Diego sem render, sem entregar. Será que se eu usasse aqueles 15 dias para prepará-lo, não ia ser melhor? Se você pega um jovem, um talento agora, e você, cara, 30 dias do meu lado, entendendo como eu falo. Inclusive, tenho reunião amanhã, vou pedir até uma pessoa também aqui, aproveitar até a oportunidade. Entender como eu falo, entender como é que eu entrego, entender que é o indicador, explicar as métricas, explicar o conceito. E outra coisa, missão, visão e valores. Isso tem que ser dito. Por quem? Pela liderança, não é pelo RH. É pela liderança. Porque muitas das vezes você está lá correndo, cara, que nada, velho, isso aí, aqui não dá nada, porque o cara não sabe nem qual é o valor da empresa. Quantas pessoas sabem a missão da empresa? Quantas pessoas sabem que é a visão? Qual é a sua visão? Qual a visão da empresa? Não sabe, cara. Então, assim, é necessário um onboard. Então, se em 2005 eu tivesse isso, eu estaria um pouco melhor. Mas, enfim, sobre isso. Ô, Diego, a gente tá chegando ao fim, realmente. A gente queria ficar aqui mais umas 3 horinhas, né? Mas chegou o nosso limite. Para terminar, para encerrar. Se você pudesse resumir em uma frase, qual o segredo, né? O segredo aí para se ter uma gestão de frota eficiente no setor elétrico? Em uma frase. Aí você pode dizer, contrate a Zuc, né? Você pode dizer essa frase. Mas aí já tem dancinha. Se você falar isso, e tem aumento amanhã. Mas aí pense, elabora aí uma frase assim, para o gestor que está nos ouvindo agora. Qual seria o segredo? Pessoal, o segredo é ter uma gestão de frota eficiente. Use a Zuc Performance. Boa, boa. Chama. É isso, né? Agradecer aqui, Disseu, agradecer nosso amigo Diego. Diegão veio da Bahia, não foi especialmente para fazer esse podcast aqui conosco. Obrigado por compartilhar aí um pouquinho da sua experiência. Um pouquinho não, uma grande experiência, né? E é isso, né, Diego? Disseu, já confundi as bolas. E é isso, né, Disseu? É isso aí. A gente só tem a agradecer aqui, né, a sua experiência aqui foi colocada bastante coisa, né? Então a gente tem a agradecer que você compartilhou bastante coisa, trouxe diversas sugestões, diversas dicas e que venham outras oportunidades dessa, né? Realmente você está na Bahia, está lá na nossa regional de lá, né? E está tocando aí, cuida muito bem, graças a Deus aí, da nossa base do segmento de energia, né? Então várias empresas nós temos hoje no segmento de energia e você, uma pessoa mais adequada, tá tomando conta aí perfeitamente, dando um showzinho lá. Ele e é sendo, diferente. sério o que eu ia dizer, sendo diferente dos iguais, né? Então, Ele meu muito é obrigado Bahia. aí pela sua presença aqui e por compartilhar conosco aí esse momento tão brilhante aqui e com diversas dicas. Não, eu que agradeço, pessoal. Obrigado pelo convite. Estar com vocês aqui, já me sinto mais importante, né? Pessoas, as perguntas muito bem direcionadas. Eu espero que, assim, a ideia desse bate-papo não era trazer dados técnicos, né? Era uma forma mais macro para falar um pouco de gestão de processo. E é isso. Eu fiquei muito feliz com o convite.
Acabou que eu tinha uma programação hoje, né? Mas o Disseu falou sobre esse podcast. Eu tive que chegar aqui de qualquer jeito, foram quase 9 horas, peguei muito trânsito. Mas estou muito feliz, espero que todos gostem, né, do que a gente conversou aqui. E é sobre isso, pessoal, é sobre gratidão e lealdade, né? Então, são valores que a gente cresce com eles, né? A gente tem que colocar em prática sempre, não é só palavras bonitas, e é sobre isso, sou muito grato onde eu estou, com vocês aqui. Tamo junto, E guerreiro. vamos sempre, vamos juntos. pra cima. Beleza? Pessoal, segue a gente na rede social, curte esse vídeo bastante, comenta sugestão de vídeo de convidados, né, Disseu? É isso aí. Sempre que vocês puderem, tragam sugestões de temas, viu? Não esqueça, isso é muito importante pra gente. É Aqui é isso. mais um tema que veio justamente de vocês. Boa, boa. Tchau, pessoal. Até a próxima. Pessoal, obrigado. Zucas no ar, pra você poupar. Com dicas e truques a sua frota otimizar.